Olá, tudo bem? Dando continuidade nesse diário que eu tenho feito para falar sobre essa minha gestação. Completei 7 semanas e eu queria fazer algumas observações aqui, deixar algumas coisas registradas sobre isso. Até agora não fiz nenhum ultrassom. Eu tenho, não sei nem se são cicatrizes já. Eu acredito que não sejam cicatrizes ainda. Eu acredito que sejam feridas abertas a respeito dos últimos eventos que aconteceram relacionados a esse assunto na minha vida. Então é muito difícil para mim para virar essa chavinha e interpretar isso que eu tô vivendo como uma nova história. Eu ainda brinco com o meu marido que eu queria estar vivendo naquele filme, o Clique. E se você é muito nova para ter assistido o Clique era um filme que o cara tem um controle remoto da vida nas mãos. E toda vez que ele queria, ele passava aquele período no modo acelerado e a vida dele corria. Conclusão, ele chega na velhice e se arrepende muito de ter corrido com o tempo, porque tudo aquilo era parte da história e ele precisava viver. E vira um lindo ensinamento, apesar de ser um filme de comédia, mas eu brinco com ele que tudo que eu queria agora era esse controle desse clique para correr alguns meses aí da minha vida. Enfim, como não é possível, como eu preciso encarar tudo isso, a forma como eu resolvi encarar foi evitando reviver tudo que eu vivi naquelas outras gestações, ou seja, assim que minha menstruação atrasava, eu ia correndo fazer o exame, aí eu ia correndo fazer o ultrassom transvaginal e depois eu voltava na semana seguinte para fazer ultrassom e voltava na semana seguinte para fazer ultrassom, até que eu tinha o veredito final de que infelizmente não evoluiu. Se você caiu nesse vídeo por acaso e não sabe do que eu tô falando, tem todo o histórico das minhas gestações anteriores num post que eu chamo de aborto de repetição. Lá, inclusive, tem o compilado de todos os vídeos onde eu falo sobre esses assuntos, dividindo por temas. E dessa vez eu estou tentando viver uma nova história, apesar de que essas feridas ainda estão doendo bastante, por isso eu tenho muita dificuldade de me entregar. O que acontece? Desde que esse embrião foi transferido aqui pra dentro, desde que isso aconteceu, depois de exatamente 11 dias, eu fiz o primeiro beta por sangue. 2 dias antes de fazer esse beta, eu fiz um exame de farmácia, tinha dado positivo. Fiz o beta através de um exame de sangue. Ele deu um resultado bom, de acordo com a minha médica, foi bem bom. Passou uma semana, eu repeti. Passou outra semana, eu repeti. O meu último beta foi feito há 3 dias atrás. E o que aconteceu na sequência? Tava indo tudo bem. Ela tá acompanhando as elevações dos hormônios necessários e do beta-HCG. Então, toda semana eu acompanho progesterona, estradiol e HCG. Esse último eu fiz há 3 dias atrás. No dia seguinte do que eu fiz, eu mandei o resultado para ela através do WhatsApp, que é assim que a gente vem se comunicando desde então. Ela respondeu que está ótimo, mantenha todas as medicações conforme estão sendo tomadas, e sobre isso eu também falei em um dos vídeos que tá linkado aqui na descrição desse. Eu mantive todas as medicações. Quando foi naquele dia à noite que eu fui tomar banho, assim que eu fui fazer xixi, antes de tomar banho, eu vi sangue. E quando eu vi sangue, eu simplesmente me apavorei. Eu desabei, eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Essa é a palavra. Eu entrei em desespero. E eu pensei, não é possível. Na hora eu falei, pronto, desmoronou tudo de novo. Eu entrei em pânico e eu não sabia o que eu fazia. Eu ligava para ela, ela não atendia. Era de noite, umas 8h30 da noite, mais ou menos. Passou poucos minutos, ela me ligou, falou que tava tomando banho, por isso que ela não tinha atendido, perguntou o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, eu, sem pensar, fotografei
tanto o absorvente, porque como eu tava introduzindo o Ultrogestan 2 a cada 8 horas, fica uma concentração do remédio muito grande lá dentro, perto do útero. E quando veio sangue, veio aquele teco de uma espécie de pomada, porque ele vai virando uma espécie de pomada conforme ele vai derretendo. Veio aquele teco misturado com sangue no absorvente, uma coisa não é bonito de olhar, meio nojentinho, sabe? Mas eu nem pensei. Eu peguei, tirei foto, mandei pra ela. No que eu limpava, vinha aquele papel cheio de sangue. Eu entrei em desespero. Eu tirava foto e mandava pra ela porque eu não me conformava com aquilo. Quando ela me liga, ela falou pra mim: desculpa, tava tomando banho. Como você tá? Eu falei: desesperada. Doutora, eu tô apavorada. Chorando, lógico, eu tava chorando. E ela disse pra mim o seguinte: Milena, fica calma. Essas fotos que você tá me mandando parecem sangue de implantação. Nidação é o nome correto. É que ela não sabia que eu conhecia já por todo esse meu histórico. Mas ela falou implantação para eu entender melhor. Ela falou: isso provavelmente é o embrião implantando mais no útero. Às vezes pega um vasinho, às vezes pega um lugar onde realmente sai sangue e esse sangue é eliminado. Fica calma. Aí eu já, Senhor da glória, eu não tô acreditando, graças a Deus, sabe assim? Eu chorava, mas ela falava assim: 90% das minhas pacientes têm sangramento. E é de implantação. Então fica tranquila, o seu beta. E aí, por sorte, eu tinha feito o beta no dia anterior e mandado o resultado para ela naquele dia de manhã. E à noite aconteceu isso. Então ela falou: o seu beta está maravilhoso. Fica tranquila. Mas para desencargo, amanhã eu consigo arrumar um horário para você. Você quer vir? Eu falei: quero. Mas assim, ela atende em São Paulo e no interior de São Paulo. No dia seguinte, ela estaria no interior de São Paulo. Aliás, nesse dia que eu falei com ela, ela já estava lá. Ela ia atender no interior no dia seguinte. Aí eu teria que me deslocar até o interior para poder fazer esse ultrassom, que será o meu primeiro ultrassom, que eu não fiz nenhum ainda. Arrumou um horário e me mandou. Mudou a medicação, eu não vou mais introduzir os comprimidos. Desde então eu passei a tomar a mesma quantidade no mesmo período, só que agora eu tomo essa medicação. Ela disse o seguinte: a absorção é maior pelo organismo, mas ele tem bastante efeito colateral. Pode dar tontura, pode abaixar a pressão, você pode ficar, tipo, dopada, sabe? Fui pra lá: doutora, desde o primeiro dia que eu falo pra você, se precisar me colocar de ponta cabeça 9 meses, eu fico. Eu faço tudo o que for preciso. Que depender de mim, tá feito. Então, você tem que ficar com tontura, você tem que ficar deitada, tá tudo certo pra mim. Ela falou: então vamos fazer isso. Você, ao invés de introduzir, você vai passar a tomar esse remédio. Mas a calma dela, a tranquilidade que ela me passou foi tão mágica, foi tão absurda, que eu falei: gente, o que é um médico na nossa vida, né? Quando a gente tá nessa situação, a gente vê o médico assim como o ser mais soberano na nossa frente, assim, palpável, né? Fora Deus, tem Deus, e aí esse ser mais soberano passa a ser o médico da nossa vida. Quando ela falou tudo isso, ela me tranquilizou de uma forma tão boa, sabe? Que eu falei: doutora, eu te amo. Aí ela dava risada, ela falava: tá bom, também te amo. Ai, incrível. O que aconteceu? Fiz tudo que ela pediu, comecei a tomar desde então. Tô fazendo mais repouso, tô ficando mais tempo deitada. Não que seja uma preocupação, mas é uma prevenção. A gente não sabe, né? No dia seguinte, eu falei pra ela: doutora, depois daquilo, não sangrou mais. Foi a única vez. Se você achar que eu preciso ir até aí, porque você acha importante examinar esse sangramento, eu vou. Se for só por mim, se for só pra me dar tranquilidade, eu tô muito mais tranquila depois da nossa conversa. Eu consigo esperar até o dia da minha consulta. Porque isso era sexta e minha consulta tá marcada pra segunda. Ela falou: você vai ficar calma? Vou. Então podemos esperar. Ou seja, pra ela, tá tranquilo. E isso me tranquilizou também.
saber que pra ela isso é do cotidiano, tipo, super normal, acontece com a maioria, me tranquilizou. O que me chamou a atenção? E aí eu quero deixar pra você. Eu acreditava que a nidação aconteceria até uns 10, no máximo 15 dias, depois desse embriãozinho entrar lá dentro. E passou exatamente um mês. Então eu jamais acreditei que eu ainda sangraria e que seria considerado esperado. Isso me assustou muito. Então achei importante também deixar aqui para você que é esperado, pode acontecer e não necessariamente tem algo de errado com isso. Importante, era um sangue aguado, não tinha coágulo, não tinha um sangue espesso, não tinha quantidade de sangue, sabe? Eu acho que não é qualquer sangramento também que vai te deixar tranquila em casa sem procurar ajuda. E mais, de todo jeito, eu mandei para ela. Então, de todo jeito, é importante você conversar com o seu médico. Mas não é qualquer sangramento que a gente fala, meu Deus, deu ruim, como eu já estava pensando. Entende? Isso foi muito importante e me tranquilizou demais, porque na hora eu fiquei verdadeiramente apavorada. Essas foram as últimas cenas dos últimos capítulos que eu achei importante registrar. Desde então, assim, não aconteceu mais e ela me tranquilizou muito. Esse ultrassom tá marcado para a próxima semana. Então, o próximo diário que eu fizer, com certeza, vai ser para falar sobre isso. Te falar que é tranquilo para mim é mentira. Eu estou muito apreensiva. É uma situação que eu já falei em várias outras oportunidades nos meus vídeos, que hoje é um trauma fazer esse ultrassom. Meu coração já dispara sem nenhum motivo. Imagina com motivo. Então, é um bloqueio para mim, vai ser bem complicado, mas o meu beta indica que tá aparentemente tudo bem. Então, eu tô confiante e tô pensando positivo pra que eu consiga sobreviver a tudo isso. Antes de encerrar, eu queria te falar, se você estiver vivendo algo parecido, se você viveu algo parecido, se você quiser me contar, mesmo com os meus comentários bloqueados aqui pelo YouTube, eu recebo todas as mensagens com todo o carinho do mundo. Tem todos os contatos onde você me acha aqui na descrição. Lá no finalzinho você acha meu e-mail, meu site, meu Instagram, meu Facebook, e eu adoro receber as mensagens. O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos, tchau!